O caso de hoje é uma sugestão de uma seguidora aqui do canal, um crime ocorrido em 1992 na cidade de Camusim, no Ceará, totalmente diferente dos demais vídeos que realizamos, onde o trabalho de pesquisa envolve a consulta de diversas fontes documentais. Aqui, a nossa base é o relato dos acontecimentos feito integralmente pelo pai da vítima, uma cronologia dos fatos que levaram à consumação do sequestro e morte de Natália Albuquerque Lopes, uma menina de apenas 6 anos de idade. As autoras do crime eram vizinhas conhecidas da família. Você acredita em avisos, premonições? Esta é uma história com alguns acontecimentos que, no mínimo, vão provocar tal questionamento. E além dos fatos insólitos, o caso, em sua materialidade, é pesado, cheio de detalhes e envolvidos. Então já se ajeita, porque vai ser punk. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você curta o vídeo, comente, que é o passo mais importante do engajamento, e se puder, considere apoiar o Insólito se tornando um membro. O link vai estar aí na descrição. Bom, recados dados, vamos aos fatos. Conforme a história relatada pelo senhor José Mota Lopes, conhecido por Zezinho Ciebra e pai da menina Natália, uma semana antes do ocorrido, ele viajou a trabalho com seu caminhão de Camusim, uma cidade de praia com 60 mil habitantes e distante 357 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, para o Maranhão, de onde retornou em 5 dias. Ou seja, na quinta-feira, 30 de julho de 1992, 2 dias antes do desaparecimento da filha, ele se recorda que estava almoçando em companhia da esposa Verônica, do filho Zé Filho e da Natália, quando a menina falou a respeito de uma mulher vizinha. Pai, a Vânia só quer me enganar. Ela me disse que tem uns coelhos lindos para me mostrar e eu peço a ela para então me levar para ver os coelhos e ela responde: agora não posso mostrar, porque eles estão dormindo. Quando eles estiverem acordados, eu lhe mostro. No momento, o senhor José disse para a filha que a tal Vânia era uma mentirosa e não merecia confiança. Inclusive, Verônica, mãe de Natália, já havia sido avisada pelo marido que ele não fazia gosto na amizade com a vizinha, a quem ele mesmo não dava liberdades. Segundo a fala do senhor José, se compreende a proximidade das casas, pois era costume, à noite, a vizinhança se reunir na calçada para conversar e dentre os presentes sempre estavam a tal Vânia, também Verônica, a mãe de Natália, e uma tia-avó por parte de pai, a dona Neide. Nesse momento, o nosso narrador insere na história do assassinato da filha algumas memórias relacionadas a uma conversa distante do tempo com esta Vânia, ocorrida numa festa, ocasião na qual a moça falou que era apaixonada por um certo Vicente Benício, um conhecido comerciante de Camusim, e que esse homem odiava o sogro de José, o senhor Alci, um ex-prefeito da cidade. Como consequência de uma sociedade desfeita e de favores políticos não retribuídos, acrescentando ainda que Vânia, nessa ocasião, afirmara também sentir ódio de Verônica, esposa de José. Segundo ele, era de conhecimento público que Vânia fora uma menina que crescera vendo coisas imundas e orgias, pois a mãe, que era uma mulher separada, promovia festas em sua casa todas as noites com a presença de homens. Na verdade, o que parece é que após o cometimento desse tipo de crime, não aleatório, é provável que os envolvidos busquem indícios anteriores da presença latente do mal. Mas, retornando aqui à semana dos acontecimentos, na quinta-feira à noite, antes de realizar outra viagem, dessa vez a Fortaleza, na companhia de um cunhado e do filho para realizar o transporte de pescado, o senhor José passou na casa do seu pai para jantar e lá também estavam Verônica e Natália. Porém, quando os homens iam partir, a pequena Natália falou: pai, eu quero ir junto com você. E como o senhor José disse que não podia, queria viajar a trabalho e que em outra ocasião levaria, a menina respondeu chorando: não precisa me levar de outra vez, não. Eu só quero se for hoje. Pai, você só quer levar o meu irmão. Apesar da chantagem emocional da criança, o senhor José se despediu de todos e se encaminhou para o caminhão. Natália, ainda inconformada com a recusa do pai em levá-la, correu atrás dele e caiu no meio da rua.
Ele se voltou, amparou a menina e a entregou à mãe. Depois seguiu viagem. Contudo, com esta lembrança na mente da filha aos prantos. No dia seguinte, já em Fortaleza, após descarregar o caminhão, houve um atraso em pegar uma moto que seria trazida na viagem de volta à cidade de Camocim. Como os homens saíram de Fortaleza por volta das 16 horas, eles decidiram parar algum tempo no meio da noite para dormir e assim chegaram em casa só por volta das 9 horas da manhã do sábado, quando então o Zé Filho desceu do veículo e entrou. Natália, de dentro da casa, gritou feliz que o pai tinha chegado. Porém, ele foi primeiro fazer a entrega da tal motocicleta e ainda passou no posto de gasolina do seu pai, o conhecido Posto Siebra. Foi quando o senhor José estava lá, uns 15 minutos, que o telefone tocou. Era a Verônica, dizendo que a Natália havia desaparecido. Ela brincava de bicicleta na porta de casa, enquanto a mãe se arrumava para irem à praia. E foi quando sumiu. A mãe já realizava as buscas imediatas nas proximidades, nos vizinhos, na residência da sogra, também onde a tia Neide morava. Nesse momento, na cabeça do pai, as palavras de 2 dias atrás davam voltas. Aquele último pedido de viajar junto, com um vago sentimento de culpa que pouco a pouco aumentava. Também a lembrança da história dos coelhinhos e, conforme o senhor José relata, mesmo nos primeiros momentos do desaparecimento, ele pensou no que o seu próprio pai dizia para a esposa em relação à neta. Essa menina é muito esperta, muito inteligente. Ela não vai se criar. Que é uma superstição dos antigos lá das regiões nordestinas do país. Outra recordação que lhe veio foi o tempo em que ele viajava para Goiás de caminhão e quando passou no posto fiscal de Teresina, de Goiás, uma pessoa estranha, um homem de idade avançada, se aproximou e insistiu em lhe dizer 2 vezes: "Vou falar uma coisa para você e escute bem. Você irá perder um ente querido que você gosta muito." Mesmo não dando real importância a um desconhecido maluco, certamente não é uma coisa agradável de se ouvir e, de alguma maneira, mesmo contra a nossa vontade, essas palavras permanecem guardadas na memória. O senhor José, logo depois de conversar pessoalmente com a esposa e verificar que as buscas já ocorriam, realizadas por alguns parentes, se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil e fez o boletim de ocorrência do desaparecimento de Natália. Também foi à Rádio União colocar um anúncio sobre o fato, pedindo informações sobre o paradeiro da menina. Foi ali, na porta da rádio, que a família da criança, pais, tias, primos, deram de cara com Vânia, que se aproximou e abraçou o homem dizendo: "Zezinho, eu estou muito sentida, mas tenha fé em Deus que a Natália vai aparecer." Sem mais o que fazer após o comunicado à polícia, o senhor José foi para o posto de gasolina de seu pai e foi lá, após atender a uma chamada, que o velho Siebra, avô paterno da menina, chamou o filho para o escritório e contou que o telefonema recebido era sobre a Natália. Um sequestrador informou que estava com ela e que a família não deveria falar com a polícia e nem com a imprensa. Caso contrário, ela morreria. A família deveria aguardar um novo contato sobre o pagamento do resgate. O pai e o avô da Natália, então, foram até a casa do senhor Alci, o outro avô da menina. Como já mencionamos, um ex-prefeito da cidade. Foi ele quem, após saber do sequestro, sugeriu para todos ficarem perto do telefone e aguardarem o contato dos criminosos, o que de fato ocorreu por volta das 17 horas. O valor pedido pela vida da Natália era de 40 milhões de cruzeiros, um valor bem elevado. Mais tarde, o senhor José dirá que o equivalente a 4 caminhonetes D20 0 km à época. Novas ameaças de morte foram feitas, os sequestradores se disseram bem organizados e provenientes de Recife. O dinheiro deveria ser entregue em 24 horas perto do correio. Segundo eles, Natália estava bem, contudo chorava e chamava pelos pais. Cabendo a estes, então, levantar a quantia em dinheiro, manter silêncio e aguardar um novo contato. Coube ao senhor José comunicar esses últimos fatos à esposa. Decidiram obedecer às ordens dos sequestradores e não falar sobre o fato com ninguém. Neste dia, por volta das 18 horas, Vânia entrou na casa e repetiu: "Zezinho, tenha certeza que a Natália vai aparecer.
é só ter fé em Deus. Nas palavras do pai, a mulher, apesar do suposto apoio moral e conforto, não demonstrava nada de sentimentos. Pelo contrário, parecia fria. Quando perguntada sobre o que ela queria dizer com esses comentários, ela respondeu: "Não, Zezinho, é porque ontem umas pessoas na Coab queriam sequestrar a filha da Conceição e não conseguiram. Podem ser essas mesmas pessoas. Por isso que eu digo que você tenha fé em Deus, que ela vai aparecer." Ciente dessas informações, o senhor José saiu e encontrou o Major Júlio Neto, comandante do batalhão da Polícia Militar na cidade, a quem falou a história da suposta tentativa de sequestro de outra menina, segundo o que contara Vânia. Então, um policial acompanhou o senhor José até a Coab, atrás da tal mulher de nome Conceição, para saber mais detalhes do ocorrido. Ela não estava em casa e quem desmentiu essa história foi a mãe dela, declarando que nada havia ocorrido. Ao retornarem de mãos vazias, informaram ao Major Júlio da mentira e, inevitavelmente, suspeitas recaíram sobre Vânia, cujo pai era dono de um restaurante muito conhecido na cidade e que no mesmo dia também conversou com o senhor José, se dizendo muito surpreso com o desaparecimento de uma criança. Fato desconhecido até então numa cidade tão calma. Como o pagamento aos sequestradores deveria ser realizado no domingo, alguns amigos da família se mobilizaram em pedir dinheiro emprestado aos comerciantes locais para o mesmo ser devolvido na segunda-feira, quando os bancos estivessem abertos. Com isso, se arrecadou metade do valor necessário, cerca de 20 milhões. Domingo, por volta das 8 da manhã, a família fez contato com um tio da menina, Valfran Mata Lopes, da Polícia Federal em Brasília. Foi ele quem considerou os riscos até então desconhecidos pelos pais da menina, ao explicar: "Zezinho, se forem pessoas amadoras, vamos pedir a Deus que a Natália esteja viva, pois geralmente, sempre os amadores matam suas vítimas. Eles se apavoram e, com medo de serem descobertos pela vítima, matam-na." Um pouco antes dessa conversa, em outra casa de Camusim, um diálogo mais insólito acontecia entre os pais de Vânia. Acompanhados de alguns políticos, como o senhor Alci, o avô materno, uma das mulheres presentes afirmou que havia consultado uma médium espírita que declarava que a menina estava bem e todos deveriam ter muita fé em Deus, que a Natália voltaria para os pais. Como falamos no início, além da exposição dos fatos por meio da narrativa do pai de Natália, compreendemos um pouco mais o lado emocional de toda essa situação. Por exemplo, quando ele se sente perturbado com essa última declaração, pois ele já tinha escutado isso 2 vezes da boca de Vânia. Para ele, a angústia era crescente, como não podia ser diferente. A dor era semelhante à retirada de um órgão sem anestesia. Ao longo do dia, ocorreu um grande entra e sai no posto do avô, com muitas pessoas querendo saber notícias de Natália e dando apoio. O mesmo acontecendo em casa, principalmente com a presença dos irmãos da igreja evangélica da qual eram membros. Os sequestradores não fizeram contato nesse dia como se esperava. À noite, o senhor José diz que ouviu a voz da filha lhe dizendo: pai, eu estou bem, vá dormir." Na segunda-feira, o dinheiro do resgate havia sido levantado e estava sendo marcado enquanto se aguardava a ligação dos sequestradores. Porém, eles não ligaram mais. Decidiu-se então comunicar o sequestro ao governador Ciro Gomes, que determinou o deslocamento da polícia anti-sequestro de Fortaleza para Camusim. Então, quando os especialistas chegaram, eles começaram a monitorar os telefones e a fazer as investigações. Inclusive, chegaram até mesmo a averiguar a família da ex-mulher de outro tio de Natália, pois quando da separação do casal, houve ameaças que a família do Alci iria passar por uma tragédia que jamais esqueceriam. De posse de todas as informações disponíveis, a polícia de Fortaleza trabalhava em sigilo. Porém, sabemos que ela conseguiu rastrear uma chamada que Vânia fez de fora do estado, pois ela viajara para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e de lá telefonou para sua mãe. Também sabemos que o delegado Dantas sumiu de Camusim por uns dias para realizar outras diligências. Finalmente, na sexta-feira, 7 de agosto de 92, 6 dias depois do desaparecimento de Natália, uma mulher chamada Luísa Souza do Nascimento, a Isa, envolvida no sequestro, foi dormir na casa de um homem com quem mantinha um relacionamento
e acabou por contar que Vânia, sua irmã Tânia e a própria Isa haviam atraído a menina para a casa da Vânia e a matado, contando detalhes sobre o crime e que o corpo estava dentro de uma cacimba de lixo. Depois que Isa terminou a história, o homem deu a ela um calmante, um remédio forte que a fez dormir, e então ele se dirigiu à delegacia e relatou tudo o que tinha ouvido. Foi em 8 de agosto de 92 que se teve a real dimensão da tragédia. O corpo de Natália foi encontrado em uma cacimba de lixo cheia. As marcas mostravam que ela foi morta por pauladas na cabeça e degolada no interior da casa da vizinha. Crime realizado pelas irmãs Vânia e Tânia, com a participação de Isa. No dia seguinte, o delegado Dantas prendeu Vânia em Cabo Frio e a levou de volta para o Ceará. Ela era a mentora intelectual do crime e, após cometer um crime bárbaro, com requintes de crueldades, estava se divertindo na praia com um namorado. Ocorreu o desenrolar do processo criminal, com o julgamento e a condenação das 3 criminosas e também da mãe de Vânia e Tânia pela sua participação na ocultação do cadáver. Condenadas a sentenças de mais de 20 anos, cumpriram em reclusão, de acordo com a lei, apenas 1/3 da pena, coisa de mais ou menos 6 anos e meio. Depois, passaram ao regime de liberdade condicional. Hoje vivem suas vidas como se nada tivesse ocorrido, inclusive já estiveram na cidade de Camusim, embora disfarçadas para não serem reconhecidas. É mole? Eu sei que já batemos demais nessa tecla, mas é inevitável não reforçar o quão desumanas essas leis que permitem redução de pena são com as famílias das vítimas, com as vítimas desse tipo de bandido. É uma piada mórbida de muito mau gosto. A Prefeitura Municipal deu a uma escola o nome de Natália e notícias recentes falam que sua história vai ser transformada em um documentário com o título Menina Natália. O historiador Paulo José Silva dos Santos e o cineasta Natalino dos Santos são os produtores, ambos cearenses. Aos pais restou o vazio, a dor, as lembranças transformadas em poesia e a certeza de que a filha brilha nos céus como uma estrelinha ou um anjo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.